Vamos lá, então, vamos agora conversar sobre uma segunda parte. Eu já gravei a primeira parte, falando de armadilhas mentais, dando uma introdução, lembrando que são pensamentos disfuncionais, lembrando que também, como é que a gente sabe que a gente caiu numa armadilha? O convite é, se observe, você estava bem, de repente, o seu humor mudou? Você ficou irritado, chateado, triste, com raiva? Mudou o seu humor? Pode ter certeza que subiu à sua mente um pensamento disfuncional. E nós damos o nome aqui de armadilhas mentais. Hoje eu vou ver com você 16 armadilhas e vou dar exemplo para que você estude, guarde e, principalmente, aprenda a se desarmadilhar. No vídeo anterior, eu dei exemplos de como se desarmadilhar. E nós sabemos que ela acontece através de questionamentos socráticos. Perguntas que a gente faz para nós mesmos, buscando respostas alternativas. Eu dei lá no vídeo, testando seus pensamentos, que eu ensino a usar os 11 passos, para que você possa trabalhar e encontrar o pensamento mais adaptativo. De antemão, já estou mostrando para você que nós vamos percorrer nesse material por todas essas ferramentas. E eu oriento que a gente use aquela outra ferramenta, está pequenininho aí, mas depois você vai ver, que é testando seus pensamentos. A primeira ferramenta que eu trago aqui é catastrofização. Essa armadilha mental é muito comum em mentes ansiosas. Quando a gente recebe uma notícia, nossa mente vai lá para o pior. Pensar que o pior vai acontecer, sempre imaginando o desfecho mais negativo de uma situação, é como fazer uma tempestade em um copo d'água e imaginar que você não será capaz de suportar. Esse é o desfecho de quando a gente cai em catastrofização. Eu vou dar um exemplo. Se eu falhar nessa apresentação, minha carreira está arruinada. Olha só como eu catastrofizei o fato de eu falhar em uma apresentação no meu trabalho. Se formos checar os fatos, a gente vai ver que não é a falha numa apresentação que determina que eu tenha minha carreira arruinada. Bem como em outra situação que você faz um pensamento catastrófico, que aquilo vai acontecer. Na verdade, já é provado cientificamente que os nossos pensamentos catastróficos dificilmente se executam. E mesmo frente a uma situação difícil, o que vai acontecer é que nós vamos nos sair muito melhor do que imaginávamos. Guarda isso. Segunda armadilha, leitura mental. A leitura mental, ela tem a ver com eu imaginar o que o outro pensa e eu me antecipar falando isso, sem sequer checar os fatos. Então, olha só, você imagina que já sabe o que as pessoas estão pensando em você, sem evidências claras. Por exemplo, tenho certeza de que estão falando mal de mim. Quando você entra no ambiente, as pessoas estão conversando e você simplesmente interpreta. Eu tenho certeza que estão falando mal de mim. Por que a gente chega a essa conclusão? Isso tem a ver com as nossas lentes, com as nossas crenças limitantes, com as nossas crenças disfuncionais. Então, elas enviam pensamentos disfuncionais que fazem com que a gente interprete aquela situação dessa forma. Então, cuidado com a leitura mental. Cheque os fatos. Eu tenho evidências? Eu perguntei para a pessoa se de fato tem alguém falando comigo? Eu chequei esses fatos? No primeiro vídeo eu falo bastante dessa armadilha. Filtro mental negativo, também está lá no primeiro vídeo, mas aqui eu trago exemplos. Então, filtro mental negativo. É como se eu filtrasse da realidade e dou mais importância para as coisas negativas do que positivas. Olha só, trata-se de escolher um único detalhe indesejável e concentrar-se exclusivamente nele. Em psicologia, eu expliquei no primeiro vídeo, nós chamamos de viés de confirmação. Eu sou uma pessoa negativa e tenho uma tendência a olhar negativamente para as coisas. E como é que eu comprovo a minha teoria? Eu acabo identificando um detalhe negativo no ambiente que confirma a minha crença disfuncional. Olha que perigo, gente. Então, você precisa questionar. Sua percepção da realidade torna-se negativa a partir desse detalhe. Você apenas percebe seus fracassos, mas não vê seus sucessos. Olha que problema, nós precisamos reconhecer nossas vitórias, progressos e também nossos fracassos. E não só os fracassos, nem tampouco só as vitórias. Veja o equilíbrio como é importante. Celebrar minhas pequenas vitórias e saber o que é preciso fazer para mudar as dificuldades que eu tenho tido. Olha aqui, continua. É como admirar um belo quadro todo colorido.
mas fixar-se em um único detalhe, uma varia na moldura, por exemplo. Aí eu digo, tudo deu errado nessa viagem, foi um completo desastre. Eu tenho uma viagem maravilhosa, mas eu tenho um episódio que não foi legal na viagem. E aí eu viro e falo, tudo foi um desastre nessa viagem. Percebe? Eu filtro, eu fixo no aspecto negativo, em detrimento de tudo de bom que aconteceu. Cuidado, porque isso mina a nossa saúde mental, nossos relacionamentos. Vamos para a terceira. Raciocínio emocional. Como o nome da armadilha diz, a pessoa ela raciocina a partir das suas emoções. Eu botei esse desenho da pessoa com medo de avião. Então, pelo fato de antecipadamente ela dizer que ela tem medo de avião, ela acha que a viagem não é segura. Olha só, ela fala, viajar de avião não é seguro. Ou, não vai dar certo minha viagem de avião. Mas por que ela fala isso? Porque ela tem medo. Então, a sua emoção é que mantém o seu raciocínio sobre segurança em viajar. Eu vou ler aqui. Ocorre quando você interpreta o que está acontecendo de acordo com suas emoções, ou seja, envolve basear sua visão da situação, situações ou de si mesmo na maneira como se sente, sem evidências racionais. Ou seja, eu não tenho prova, eu não tenho fato para basear isso que eu estou falando. Eu só falo isso porque eu sinto. Eu estou com raiva, então eu digo, não é bom. Entendeu? Eu não quero, mas a gente não vai checar fatos. Olha o exemplo. Sinto-me ansioso, então algo ruim irá acontecer. Cuidado, as emoções podem mascarar o que está acontecendo. Observe, se você estiver ansioso, tente observar o que está acontecendo, se teve algum gatilho que disparou essa ansiedade, mas não saia julgando antes de ter certeza. É por isso que está acontecendo. Vai dar alguma coisa errada porque eu estou sentindo isso? Não. A gente pode ter ficado ansioso porque viu algo e nem se percebeu, ouviu algo e nem se apercebeu que aquilo deixou você ansioso. Supergeneralização. Também falo da supergeneralização lá no vídeo passado, mas aqui eu trago exemplo. Então, reforçando, ocorre quando você generaliza um único evento negativo para todas as situações, ignorando as diferenças de contexto. Isso resulta em conclusões amplas e absolutas, usando palavras extremas como nunca, sempre, tudo, nada, distorcendo a realidade. Deixa eu explicar. É quando você vive uma situação, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A pessoa é jovem, aí ela namora. Aí ela tem uma decepção amorosa. Aí ela sai falando aos quatro ventos que nunca mais ela vai se relacionar. Porque homem não presta. Isso é super generalização. Eu pego uma experiência e generalizo para todas as outras realidades. Cuidado, por conta dessa super generalização, tem gente achando que não é mulher, que não é homem, mudando de identidade. Eu estou dando um exemplo aqui. Isso não é real. É lógico que isso não se define só essa questão, mas muito do que temos lidado tem a ver com isso. Nossas frustrações têm levado a supergeneralizações e entendido que agora é isso e não isso. E não é por aí. Olha esse exemplo aqui de outra questão. Eu falhei nessa tarefa, então sou um fracasso completo. Veja, nesse exemplo, a pessoa provavelmente já teve sucesso em outras tarefas, mas pelo fato dela falhar nessa, ela afirma que é um fracasso completo. Esse é um exemplo clássico de supergeneralização, compreende? Ditar as leis. Essa armadilha, as mães caem muito. Eu já caí muito nessa armadilha. A gente tem uma mania de falar assim, você deveria, você não deveria. E quando a gente fala assim, a gente está caindo numa armadilha chamada ditar as leis. Eu vou ler para você aqui. Você se julga com base em expectativas rígidas sobre como as coisas deveriam ser, em vez de aceitar quem você é e como as coisas são. Estabelece regras inflexíveis para si mesmo e para os outros, ignorando as particularidades das circunstâncias. Você acredita que as coisas devem ser de uma certa maneira, sem exceções. Exemplo, eu deveria me esforçar mais e evitar cometer erros. Quando ocorre um erro, acabo me considerando um fracasso. Vamos analisar esse exemplo. A primeira parte desse exemplo, ela é real, ela é verdadeira e válida. Por quê? Eu, de fato, preciso me esforçar mais para evitar erros. Não é verdade? É verdade. Agora, olha onde está a mentira, olha onde está a armadilha. Está bem aqui, ó.
Quando ocorre um erro, acabo me considerando um fracasso. Opa, então eu estou achando que eu sou perfeita, sendo que só há um perfeito, que é Deus? Não, não sou perfeita. Todos vamos falhar, eu falei isso no outro vídeo. Eu vou falhar com você, você vai falhar comigo, nós vamos falhar uns com os outros, porque somos imperfeitos, estamos aprendendo. Mas o que a gente tem que considerar? Que o fato de eu ser falha não significa que eu não deva me esforçar. Porém, o fato de eu ser falha não significa que eu sou um fracasso. Entende? E assim com as pessoas, nós precisamos ter flexibilidade, precisamos ter paciência com as pessoas, porque as pessoas não vão ser do nosso ritmo, não vão agir do nosso ritmo. E por conta disso, a gente pega aí, você deveria. Então a gente tem que tomar muito cuidado, é importante tomar cuidado para não cair nessa armadilha. Outra armadilha clássica, pensamento tudo ou nada. Essa é uma tendência nossa que nós temos de pensar preto e branco, tipo assim, ou eu te amo ou eu te odeio, ou você é bom ou é ruim, ou eu gosto ou eu não gosto. Essa é uma armadilha mental, cuidado. Envolve você ver apenas um extremo ao outro. Você está errada ou certa, algo é bom ou ruim, e assim por diante. Não existe meio termo ou tons de cinza. Se o desempenho não é perfeito, você considera isso como um fracasso. Veja bem, vou dar um exemplo aqui. É esperado que você use a palavra se então em seus pensamentos. Antes do exemplo, ter esse cuidado de se então. Olha só como é clássico. Se eu não alcançar a perfeição em uma tarefa, considero isso um completo fracasso. Então, em outras palavras, se eu não conseguir alcançar a perfeição, então eu sou um fracasso. Então, se você se observar nessas condições de sim, então, você pode estar caindo em armadilhas como essa, tudo ou nada. Veja, mais uma vez eu destaco, nós vamos nos esforçar, estamos em crescimento, desejamos aprimorar as nossas habilidades, porém eu não posso me colocar numa condição de tudo ou nada. Eu preciso reconhecer os avanços, identificar o que eu preciso melhorar, e não ficar presa, congelada nessa condição que não faz e não ajuda ninguém a crescer. E falando em rotulação, é uma outra armadilha mental. A armadilha mental rotulação, como o próprio nome diz, ela faz com que nós tenhamos uma tendência a impor rótulos em nós, nos outros ou em situações. Olha o que fala. É quando, em vez de descrever seu erro, você automaticamente se atribui um rótulo negativo. Você também pode fazer isso com os outros. Se o comportamento da outra pessoa é indesejável, você também a rotula. Por exemplo, quando eu afirmo, eu sou inútil, eu estou me rotulando como inútil. Ao passo que o que eu poderia fazer que seria algo de fato a me ajudar no meu crescimento pessoal? Eu poderia, por exemplo, colocar, frente à situação que eu me encontrei, eu não usei as estratégias que eu já aprendi. Preciso me esforçar. Ou então, lá com a Joana, naquele momento onde eu deveria respirar fundo e pedir um tempo, eu falei tudo que veio na minha cabeça e ainda falei virada de costa para ela. Ali, quando eu faço isso, eu estou descrevendo o meu erro. E isso é positivo, porque eu tenho a oportunidade de buscar mudança. Mas quando eu simplesmente uso um rótulo, eu sou uma inútil. Eu não tenho jeito. Veja, esses rótulos engessam a gente e causam mais sofrimento ainda. Vamos ficar atentos a mais essa armadilha. Outra armadilha comum, comparações injustas. Então, fazer comparações desiguais entre você e os outros, levando a sentimentos de inferioridade, presta atenção, inveja ou superioridade injustificada. Então, não é só a inferioridade. Comparação injusta também tem a ver com eu me comparar superior aos outros. Então, não é só inferior. Vamos pegar esse exemplo. Todos os meus colegas têm empregos melhores do que o meu. Eu sou um fracasso. Veja, isso é comparação injusta. Primeiro, quando eu usei todos, eu estou usando uma super generalização. Eu não tenho essa prova, eu não tenho essa evidência que todos os meus colegas têm empregos melhores do que o meu. E ainda que eu tenha, isso não justifica um fracasso meu? Compreende? Isso não justifica um fracasso meu. É uma realidade a minha. E se eu quero modificar essa realidade, eu preciso fazer os esforços necessários. Talvez estudar mais, talvez mandar currículo para outros lugares, certo? Abrir mão de alguns momentos que eu tenho gasto nas redes sociais para me dedicar. Enfim, e não cair em comparações injustas.
Essas comparações também acontecem muito no núcleo familiar, onde a gente se percebe se comparando desigualmente entre irmãos, entre filhos. Cuidado, não é interessante. Se você é pai ou mãe também, cuidado com as comparações, os filhos estão atentos, isso mina a autoestima dos seus filhos, não é interessante. Né? Os nossos filhos não são iguais, mas nós devemos demonstrar amor igual a todos, cuidar com amor e carinho a todos. Personalização, olha só, falei há pouco, é quando a gente assume, olha que está isso aqui, quando você assume de forma desproporcional a responsabilidade ou culpa por algo ruim que aconteceu. Então, você acabou de ouvir uma notícia difícil, imediatamente você fala, eu sou culpada, ainda que você não fale isso em tom, em som, mas você pensa, eu tenho culpa nisso. E ali você já caiu na personalização. Você se vê como a causa de uma situação externa. Por exemplo, meu casamento terminou porque falhei. Veja, as minhas falhas influenciam o meu término? Sim. Mas é a causa? Não. Não, porque é uma decisão do casal. São comportamentos onde ambos estão ali ativos e têm suas responsabilidades. Então, cuidado com a personalização. Isso aí atrapalha você de seguir sua vida com saúde e alegria de viver. Tudo bem até aqui? Desqualificação do positivo. Bom, como o nome diz, eu vou desqualificar os aspectos positivos da experiência. Ó, você reconhece as experiências positivas, mas se recusa a aceitá-las, dizendo isso não conta. Ao desvalorizar toda a experiência positiva, você mantém uma perspectiva negativa, mesmo que contradiga a sua realidade. Então, é aquele fato clássico das pessoas que recebem um elogio e desconfiam. Por que estão me elogiando? Mas será que eu estou bem mesmo? Será? Cuidado, você pode estar caindo na desqualificação do positivo. Olha o exemplo. Apesar de receber muitos elogios pelo meu trabalho, acredito que eles não são genuínos e que as pessoas estão apenas sendo educadas. Não, as pessoas estão te elogiando, aceite, seja grata. Culpabilização. Você foca em culpar o outro pelos seus problemas e sentimentos negativos, ao mesmo tempo que se recusa a assumir a responsabilidade pela própria mudança e padrões prejudiciais. Então, aqui, diferente da personificação que eu trago tudo para mim, nessa armadilha, eu tiro tudo de mim. Eu tenho uma tendência a culpar os outros, eu não reconheço a minha responsabilidade naquela situação. Olha só que interessante. Não sou bem-sucedido porque meus pais nunca me apoiaram. Será mesmo que a gente é bem-sucedido por conta do apoio dos pais? Isso é um fator importante, obviamente. Sou psicóloga, não posso negar. E também não posso negar que existe uma questão chamada resiliência, que as pessoas desenvolvem enfrentando as adversidades da vida e alcançando, conquistando alvos maiores. Então, eu não posso simplesmente apontar que o fato dos meus pais não me apoiarem determina o meu fracasso, o meu não sucesso no trabalho. Compreende? Não é verdade. Então, cuidado com a culpabilização, ela é muito comum também no ambiente familiar, é o irmão culpando o irmão, é o marido culpando a esposa culpando o marido, e isso não ajuda. Nós precisamos reconhecer a nossa responsabilidade, ver a proporcionalidade disso, o que é meu, o que é seu, e buscar solução. Tendência à lamentação, essa é horrível de conviver. Você foca excessivamente no que poderia ter feito, nas dificuldades passadas, gerando sentimentos de tristeza e arrependimento, ao invés de se concentrar em uma solução no presente. Então, a gente fica remoendo o passado. E é muito ruim conviver com quem fica falando isso. E, lógico, pior ainda é para quem está ruminando, porque está liberando substâncias que certamente não trazem saúde. Então, a gente tem que se atentar, tomar consciência para modificar. Olha o exemplo de quem está com tendência à lamentação. Eu poderia ter conseguido um emprego melhor se tivesse tentado. Agora é tarde demais. Será que é tarde demais? Será que o fato de eu não ter conseguido não demonstra que está faltando alguma coisa? Ou eu poderia fazer o que a pergunta seria, né? O que eu posso fazer para melhorar meu emprego, para conseguir um emprego melhor? E buscar pessoas, e conversar com gente experiente para me dar conselhos, e buscar material para estudar, ou empresas, enfim. Mas não. Eu fico num lugar
de lamentação, numa zona de conforto de lamentação, e não saio dali e não ajudo quem vive comigo também numa melhoria. Armadilha mental, e se? E se? Você fica constantemente fazendo uma série de questionamentos relacionados a e se algo acontecer e não consegue encontrar satisfação em nenhuma das respostas. Você se concentra excessivamente nas possibilidades em vez de buscar soluções concretas. Olha o exemplo. E se eu não for capaz de realizar essa tarefa com perfeição? Isso significa que sou competente. Ninguém confia em mim para fazer as coisas direito. E se eu continuar falhando em minhas tarefas? E se eu perder meu emprego por causa disso? E se eu nunca encontrar outro emprego? Nossa, só de ouvir cansa, né? Então, essa é uma tendência. Certamente, se eu perguntar para você, você vai falar, nossa, eu conheço um monte de gente que é assim, que age dessa forma frente às situações. Nós todos já caímos nessa armadilha e cairemos. A questão é, tomemos consciência de que estamos caindo para que nós possamos nos desarmadilhar e nos livrar disso o quanto antes, porque não nos ajuda. Incapacidade de refutar. Vamos ver essa armadilha? Aqui, você tende a ignorar ou rejeitar evidências ou argumentos que podem desafiar seus pensamentos negativos ou crenças disfuncionais. Eu tenho uma tendência a ignorar ou rejeitar evidências. Eu não aceito, não consigo ouvir as pessoas me trazendo fatos. Olha, durante uma discussão com o seu namorado, você pensa, não sou digna de amor. Nesse momento, você desqualifica qualquer evidência de que as outras pessoas gostam de você, percebe? Exemplo, eu sei que sou uma pessoa incompetente, não importa o que digam. Olha, não importa o que digam, então eu não me permito ouvir, eu ignoro e rejeito evidências, argumentos que podem desafiar os meus pensamentos disfuncionais. Cuidado com essa mania de refutar. Foco no julgamento. Você tende a ter o hábito de avaliar a si mesmo, aos outros e os acontecimentos em termos de julgamento de valor, classificando as coisas como boas ou más, superiores ou inferiores, em vez de simplesmente descrevê-las, aceitá-las ou compreendê-las. Sou um fracasso porque cometi um erro no trabalho. Aqui, você vai falar, Simone, você falou exatamente isso de outra armadilha. Isso. A gente aqui está ampliando um pouco as armadilhas que a gente viu, com um nome diferente, mas é a mesma linha de raciocínio. É eu ter uma tendência de julgar pelos meus valores as coisas como boas ou ruins, sem me deter a descrever, aceitar ou compreender, que é a chave aqui para que a gente saia dela. Para finalizar, eu destaco aqui os 11 passos que você já tem acesso da ferramenta Testando Seus Pensamentos, que a gente vai desde identificar a situação até o que eu diria a uma amiga se isso tivesse acontecido com ela. Lembra? Nós vimos isso na estratégia. Se você ainda não viu, visita lá o vídeo Testando Seus Pensamentos e responde ao seu pensamento disfuncional, submete essa armadilha mental a essa estrutura que você vai encontrar um pensamento mais adaptativo e vai sentir melhor e desenvolver habilidade socioemocional, uma vida mais digna de ser vivida, tá bom? Um beijo grande e até mais.